Shalom לכולם ישראלים בברזיל ובאחרות, אמן. כאן אסף בן עמי קריספין לוי, אשר מדבר איתכם. העניין שלנו לדבר על הרשובה של תורה. Aqui é o ancião Asaf, da comunidade israelita de Pereira Barreto, e eu cumprimento a todos os israelitas no Brasil e em outras nações, principalmente em Israel, nossa terra. O nosso objetivo é ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, chamados de Hukim ve-Mishpatim, os quais o homem cumprindo viverá nessa terra para sempre. E em Shaial, ou seja, Isaías, capítulo 24, versículo 5 até o 10, fala que os moradores da terra quebraram as alianças eternas, mudaram os estatutos e o juízo, e por isso a terra geme, pranteia e chora. E os moradores da terra serão queimados, e poucos homens restarão nela. Esses poucos homens, essas poucas mulheres, são aqueles que guardam o concerto eterno. O Berit Olam, nós somos os concertantes, ele é o concertador, e deu o seu concerto eterno, a sua Torá, para nós guardarmos. Ele não deu religião, nem judaísmo, nem cristianismo, nem islamismo, nem budismo, nem brahmanismo, nenhum tipo de religião ou filosofia. Ele só deixou a sua Torá, os seus estatutos, seu juízo, e ele irá cobrar de cada um de nós naquele último dia, principalmente das 12 tribos de Israel, que são o guardião da Torá. Eu quero convidar você para nós lermos o item 508. Nós estamos falando de halvaot, de empréstimos, de asukim, de negócios, e tratamento de escravos ou empregados. Hatiful shel avadim. E eu convido você para nós lermos o item de número 508. Não permitir que um gentil estrangeiro maltrate um servo hebreu. Nós, no 506, nós lemos não vender um servo hebreu. No 507, não tratar um servo hebreu com rigor. E agora o 508, não permitir que um estrangeiro gentil maltrate um servo hebreu. E eu convido você para ler comigo no livro de Vaikra, Levítico, Vaikra, Levítico 25. Vaikra 25, capítulo 25, versículo 47 e o 53. Que diz assim: e se um residente ou guer crescer ficando rico contigo, e teu irmão que mora com ele ficar pobre, e vender a si mesmo ao residente, ou ao peregrino contigo, ou para um sócio da mishpará, da família do guer, do estrangeiro, depois que ele for vendido, ele pode ser resgatado novamente, um de seus irmãos o poderá resgatar. Agora os 53. E como um empregado contratado anualmente, o mesmo estará com ele, e o outro não regerá com aspereza sobre ele a sua vista. Mitzvah importante, porque não podia permitir que um estrangeiro, um guer, maltratasse um servo hebreu. Foi o que aconteceu com Moshe.
quando ele viu aquele egípcio, aquele Mitsuri, maltratando ali um dos seus irmãos, ele foi lá e matou ele não permitiu, porque ele conhecia já a Torá oral. Ele não tinha recebido a Torá escrita, mas ele conhecia já a Torá oral, que foi dada aos egípcios, que foi dada aos sumérios, que foi dada aos hititas, que foi dada aos outros povos antes de Israel. Bom, nós vamos ver esse item 508, não permitir que um gentil estrangeiro maltrate um servo hebreu, na Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Jacob e de Yosef, de Iob. 508, não permitir que um gentil estrangeiro maltrate um servo hebreu. Shemot 12, 11 e 2. Shemot 12, Shemot 2, 11 e 12. Shemot 2, 11 e 12. E veio a se passar naqueles dias que, quando Moshe tinha crescido, ele saiu aos seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um Mitzuri atacando um ivri, um de seus irmãos. E ele olhou para os lados e ao seu redor, e quando ele viu que não havia nenhum homem, ele matou o Mitzuri e o escondeu na areia. Moshe não permitiu que aquele egípcio continuasse matando um dos seus conterrâneos, um dos seus pares, ivrim, ou seja, hebreus. Não permitir que um gentil estrangeiro maltrate um servo hebreu. Foi o que aconteceu também com Yahushua, né? Os Yahudim, os judeus desobedientes da época de Yahushua, quebraram esse mandamento, porque entregaram ele para os romanos. Nós vamos ver agora esse item que eu citei, Matitiahu 22, Matitiahu 27, o 2 e o 22. Matitiahu. Matitiahu, ou seja, Mateus 27, o 2 e o 22. E atando eles o levaram ou entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Agora o 22. E Pilatos disse: que farei então com o Yahushua, que é chamado o Moshia? Todos o disseram: sejam este pendurado. Então nós vemos aí que os principais Kohanim, os Satanim do povo, tomaram conselho contra Yahushua para levá-lo à morte, e marrando ele, atando ele, o levaram e entregaram a Pôncio Pilatos, que era um gentil, o governador. Então quebrou-se um mitzvá do concerto eterno da Torá, não permitir que um gentil estrangeiro maltrate um servo hebreu. Nós vamos agora ler na Torá, no tempo de Yahushua, novamente. Esse item de número 508. Item 508. Torá, no tempo de Yahushua, o item 508. Não permitir
que um gentil estrangeiro maltrate um servo hebreu. Eu quero convidar você para ler comigo em Maasei Shlichim, Atos, no capítulo 7, versículo 23 a 24. Atos, capítulo 7, Maasei Shlichim, Atos 7, 23 e 24. Atos, Maasei Shlichim, capítulo 7, 23 e 24. E tendo ele completado 40 anos, veio ao seu leve o anseio de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo que um deles era maltratado, ele o defendeu e vingou o que fora oprimido, e feriu o Mitzuri. Então, nós vemos agora por que Moshe ben Amram, ele matou aquele egípcio, porque ele tinha a Torá no seu coração. E aquele homem estava ali maltratando, ia matar o servo israelita, o servo hebreu. E ele foi lá antes e matou aquele homem, e não permitiu que ele maltratasse mais aquele compatriota. Bom, nós vamos agora para o outro item da Torá, o item de número 509, não vender uma serva hebreia a um povo estranho. Shemot 21, 7 e 8. Shemot, capítulo 21, versículo 7 e o versículo 8. E se um homem vender a sua filha para ser uma evede, ou uma escrava, uma empregada, ela não sairá como os escravos fazem. Se ela não agradar a seu patrão que se comprometeu com ela, então lhe permitirá que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a uma nação estranha. Ele não terá nenhum poder, vendo que ele tratou decepcionadamente com ela. Bom, outro item da Torá muito importante: não podia vender uma serva hebreia a um povo estranho. Ela estava ali trabalhando. Se o seu patrão agiu deslealmente com ela, ele tinha que permitir que ela fosse resgatada. Porque tudo tinha um resgate, e tem também. Foi por isso que Yahushua disse que não temeis, pois até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Nós temos um Goel que vai resgatar nós naquele dia, chamado Yahushua ben Yosef, ou ben Dawid. Porque é uma lei, é a Torá não muda, a Torá é eterna. Ela não mudou. Por isso que eu estou ensinando aqui os estatutos e os juízos do Eterno, porque o Eterno diz que esses mandamentos seriam ensinados para sempre. Então nós temos um Goel, um resgatador, chamado Yahushua, que nos resgatará, se nós guardarmos os estatutos e o juízo, nos resgatará no 7º milênio, no início do 7º milênio. Então, contratava-se essa serva ivrit, hebraica, e às vezes seu patrão, que se comprometeu com ela, ele agiu com deslealdade ou decepcionadamente com ela. Então ele tinha que permitir que ela fosse resgatada, ele não poderia vendê-la a uma nação estranha.
Bom, vamos ver na Torá oral, no tempo de Avraham, de Isaac, de Jacob, de Yosef, de Job. Torá oral, 500, item de número 509. Não vender uma serva hebreia a um povo estranho. Bereshit, Gênesis 21, 14. Bereshit, Gênesis 21, 14. E Avraham se levantou de manhã cedo e levou Lehem e um odre de maim e entregou a Hagar, colocando isto sobre o ombro dela, junto com a criança, e a despediu. E ela partiu e vagou no deserto de Beer-sheva. Nós vemos aqui que Hagar, ou Hajla, era serva de Avraham. Ele teve um filho com ela chamado de Ismael, ou Ismael, o Eterno ouve. E agora Abraham despede ela. Ele não poderia vendê-la a uma nação estranha. Abraham cumpriu a lei do Eterno. A lei que o Eterno soprou nos seus ouvidos. Por isso que o Eterno diz: Abraham, meu servo, guardou os meus estatutos, os meus juízos, a minha Torá. No tempo que a Torá era soprada nos ouvidos do homem, como disse Job. Então, não vender um servo ou uma serva hebreia, né, a um povo estranho. Bom, para finalizarmos, nós vamos ver agora no tempo de Yahushua e dos seus Talmudim, esse item de número 509. Não vender uma serva hebreia a um povo estranho. Timóteos Bet, ou 2 Timóteos 3, do 1 ao 7. Timóteos Bet, 2 Timóteo. Timóteos Bet 3, do 1 ao 7. Saiba também isto: nos Yamins Ha-Aharonim sobrevirão tempos perigosos, porquanto os homens serão amantes de si mesmos, cobiçosos, ostentadores, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem afeição natural, violadores de tréguas, acusadores, caluniadores, entregues à cobiça, brutais, menosprezadores dos que são tovim, traidores, precipitados, orgulhosos e arrogantes, amantes mais dos prazeres pessoais dos que dos prazeres de Yah, tendo uma aparência de estilo de vida piedoso, na guarda do Shabat, mas negando o poder disso, aparta-te dos tais. Porquanto esses são pessoas que sorrateiramente entram e contagiam casas inteiras para longe de Emuná e levam as mulheres cativas, carregadas de pecado, conduzidas de várias luxúrias, sempre aprendendo, e nunca podem chegar a Da'at Daemet, ao conhecimento da verdade. Então, nos últimos dias, acontecerão esses tipos de homens que levarão cativos os servos hebreus, os Avadim Ivrim do Eterno, com esses enganos, como nós estamos vendo hoje na internet, homens blasfemos, avarentos, amantes de si mesmo, traidores, acusadores, caluniadores, entregues à cobiça, né? Mulheres dadas aos prazeres da carne,
Estamos vendo tudo isso hoje. E a palavra diz que nós devemos seguir uma vida piedosa, desafasta-te, para que nós não sejamos levados cativos, né? Conforme diz a palavra do Eterno, né? Porque quando nós quebramos a Torá, nós ficamos como servos, nós somos vendidos, como está lá em Devarim 28, né? Quando tu não guardares os estatutos e juízos, vocês serão entregues, vendidos na mão de estranhos. Então, não vender uma serva hebreia a um povo estranho. Essas mulheres, os 6 aqui, diz assim, porquanto esses são pessoas que sorrateiramente entram e contagiam casas inteiras para longe da emuná e levam as mulheres cativas, carregadas de pecado, conduzidas de várias luxúrias. Estamos vendo hoje as mulheres com as roupas escandalosas, né? Cada vez mais dada a luxúria, né? Em todas as redes sociais, e afastando cada vez dos caminhos do Eterno. Mas a mulher pura do Eterno, ela procura vestir decentemente, ela procura andar uma vida espiritual na presença do Eterno. Shalom. Lechai veramispaha gam, Yoah Baruch, Lechai veramispaha gam, Zot habracha shel Zaken Asaf Benami Crispin Levi.